Estamos ao vivo novamente. Olá, olá, vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando. Olá, pensando com Jarbas, tudo bem? Olá, Gigi, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Vamos esperar um pouquinho. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre guarda compartilhada com residência fixa. Será que isso existe? Teve algumas perguntas aqui, a gente vai tentar responder. Obrigada, Jarbas. Muito obrigada. Eu assisti a sua live com o Otávio e gostei muito, achei bem interessante. A gente pode marcar uma também, se você topar. A gente troca uma ideia. Aquelas, aquelas já oferecida aqui. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Vamos ver se o Márcio entra. Ai, ai. Bora, ó. Fácil, fácil. Boa noite, Lia. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Pedro? Tô esperando o Márcio entrar, gente, pra gente começar a falar. A gente vai trocar uma ideia, né, sobre acho que vocês viram, né, a chamada para live. A ideia é falar um pouco é, sobre oi, oi. Que bom. Opa, o Márcio entrou. Ó, a ideia é a gente trocar uma ideia aqui em relação à guarda compartilhada com residência fixa, né? Que é o que acaba acontecendo na prática, na maioria das vezes. A gente vai falar a respeito disso. Se é possível fazer alguma coisa de modo diferente. Deixa eu chamar ele aqui. Olá. Boa noite, Denis. Vamos lá, vamos conectar com o Márcio. Opa, Opa! deixa eu ver aqui se eu tô... Tá me vendo? Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô te vendo. Que eu vou ter que usar um fone, porque eu não tá funcionando o Bluetooth no meu celular, eu vou ter que falar pelo microfone aqui, tá bom o som? Tá, não, tá ótimo, tá ótimo. Às vezes que eu tentei também sem, tentei de outro modo, não deu certo, não, fica muito ruim o som. Deixa eu ver agora, eu tinha comentado contigo de tentar... Primeiro, uma boa noite para todo mundo aí, quem estiver por aí. Tem o Eu vou ver pessoal, se eu né? consigo mandar lá pra página, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, acabou que eu não pensei, depois que eu vi que o pessoal comentou lá no Facebook se seria possível fazer, mas eu não sei como que daria para fazer isso. Teria que ter 2 celulares para poder. Olha aqui, eu consegui pegar no celular, peraí, no computador. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. É que aí eu não sei se a pessoa vai Vou conseguir tentar fazer ouvir. isso, né? Mas eu acho que sim. Vou tentar. Vou criar aqui um. Se não der, a gente deixa e depois outra hora põe aqui o vídeo. A ideia aqui é depois eu vou baixar a live, a ideia é baixar a live, né? E aí depois eu salvo para quem não conseguir assistir. Deixa eu ver se por aqui não tem essa possibilidade. Eu acho que não, né? Não Não, existe nenhum botão de compartilhamento aí? não tem. Tem para enviar, mas é para enviar para pessoas em específico. Não tem jeito. Mas será que não dá? Pondo enviar? Não, aí teria que enviar para a gente. A opção que eu tenho aqui envia para pessoa. Tipo, eu posso escolher uma pessoa e enviar para essa uma pessoa, entendeu? Não compartilha geral. Eu acho que não tem jeito. Eu Bom, teria que abrir duas.
dois celulares diferentes, ou o celular e um computador, enfim, acho que teria que ser alguma coisa assim. Imagino que sim, mas vamos começar então, vamos lá. Vamos lá. Qualquer Depois eu coisa a gente faz ponho de lá novo pelo Facebook. Eu ponho lá na página, depois tá dando para me ver aqui. Tá, Tá tô meio vendo ruim sim. aqui, mas vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a tal da residência fixa, né? Que eu quase arranco os meus cabelos com essa tal dessa residência fixa. É, Você quer começar a fazer uma consideração inicial? Se apresenta primeiro, né? Eu acho que eu fiz uma Pois é, apresentaçãozinha no post, mas se apresenta para o pessoal que está aqui. há várias maneiras de começar a apresentação. Eu poderia dizer que eu sou um homem separado, né? Mas eu acho que o mais interessante seria começar dizendo que eu sou formado em filosofia e trabalho há muitos anos com assessoria política, consultoria política. Trabalho numa empresa de pesquisa eleitoral, pesquisa de opinião, enfim. Então a minha perspectiva, eu acho que esse que é o ponto, não só do homem que se separou e teve que resolver isso, as questões de guarda de filho, né, de procurar a justiça, mas antes disso, alguém que acompanha a legislação da perspectiva de um político, da perspectiva do mundo legislativo e executivo. Uhum. E aí eu diria que a minha visão era, até eu precisar do judiciário e participar disso, uma visão bastante distorcida. Uma visão que recolheu, porque é o meu ofício, a percepção de que havia um consenso social que acabou produzindo a lei de 2008 da guarda compartilhada, a lei de 2010 da alienação parental e a lei de 2014 da guarda compartilhada. A percepção que eu tinha, que era a percepção de deputados, de senadores, a percepção do mundo político é de que isso era um tema pacífico. Até, claro que é evidente que existia alguma discordância, mas se tu fores observar os debates políticos na Câmara, que é o meu universo, que é o que eu conheço, os debates políticos no Senado, não havia grande divergência em relação à guarda compartilhada e à lei de alienação parental. Uhum. E aí eu diria que esse pensamento se apresenta assim no legislativo porque esse é um pensamento social, é o pensamento das pessoas na rua. É curioso notar, por exemplo, que você tem projetos de um senador, agora governador, mas antes um senador como Caiado, que seria da direita para muitas pessoas, um projeto contra a alienação parental, e pessoas como Paulo Paim do PT, também com o mesmo engajamento contra a alienação parental, fazendo essa modificação jurídica, né? Essa modificação legislativa. Você tem gente que se elegeu no bojo agora do Bolsonaro, né, dessa eleição do Bolsonaro, que é gente do militar, ou gente da polícia militar, ou do exército, que também tem uma interpretação contrária à alienação parental, que defende a guarda compartilhada. A gente viu isso agora nas audiências públicas em relação à possível revogação da lei, né? Uhum. Então, a percepção que eu sempre tive era a percepção muito progressista, digamos assim, de guarda compartilhada. E o mundo que eu conhecia era um mundo que as pessoas na rua falam isso. Mas hoje em dia a guarda compartilhada. E o meu choque foi, tendo essa concepção e essa percepção, quando eu me separei, que eu fui procurar o judiciário, antes disso, na verdade, quando eu conversei com os meus amigos, eu apresentei essa minha interpretação, que era a interpretação, digamos, uma interpretação de alguém que conhece o tema, mas conhece pela visão da política. E aí eu me choquei ao perceber, um amigo meu me disse no escritório um dia, eu expliquei algumas coisas em relação a isso, e ele tinha se separado um pouco antes de mim, e ele disse, tu está completamente equivocado. E eu, como Vai assim? cair do Não é cavalo. assim no judiciário. Exatamente, não é assim no judiciário. Eu disse, mas como? Bom, e aí quando eu precisei disso, quando eu precisei consultar advogados, a primeira coisa que eu disse, não me lembro de uma advogada que eu consultei, eu disse para ela, eu gostaria que fosse assim, metade do tempo, mais ou menos, para mim, metade do tempo para minha ex-mulher, né? E ela disse, não, isso que tu queres é a guarda alternada.
isso segundo a doutrina, isso é muito ruim. Aí eu pensei, nossa, mas tudo que eu li até hoje diz exatamente o contrário do que tu está me dizendo. Eu disse, não, isso aí é assim. E aí eu descobri que existia uma frase pronta, assim, tu estás confundindo guarda compartilhada com guarda alternada. Na guarda compartilhada... E assim, quantos advogados eu consultei na época? Uns 8 ou 9. E todos disseram a mesma coisa. A O que eu verdade é que fiz como existe um pesquisador? grande desconhecimento, né? Depois aí você vai aprofundando, você vai vendo que, né? Pois é, o que eu fiz? Eu disse, não, então peraí, se eu tô... É que é estranho, porque eu tinha... Sabe, para mim, vou dar um exemplo assim, tá estranho, mas para mim, chegar no judiciário, no pessoal do judiciário, para conversar sobre isso, foi como se eu chegasse num lugar e falasse assim, Bolsonaro, e a pessoa dissesse, aquele petista? Ou o Grêmio? Ah, aquela camisa vermelha? Porque era o contrário de tudo que eu tinha lido. O contrário do que eu conhecia, do que eu tinha visto na Câmara, do que os deputados com quem eu tive algum contato falavam, do que eu acompanhei da tramitação da lei, né? Pela imprensa, inclusive. A imprensa tem a mesma visão progressista, digamos, que a população tem e que parte do legislativo tem. Só que eu me choquei muito quando eu fui ver, e aí eu comecei a perceber que há discursos assim que sustentam a tese de que há uma diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada, e que na guarda compartilhada a criança tem uma residência fixa e o que se compartilha é a responsabilidade. Aí eu pensei, mas que estranho, porque eu li... O que aconteceu? Quando eu me separei, eu fui pesquisar e eu peguei um voto da ministra Nancy Andrighi, que eu imagino que tu conhece, aquele voto de 2011 dela. Uhum. Eu li aquilo e disse, ah, bom, tá, é isso aqui, é exatamente o que eu Perfeito, penso, né? é exatamente o que todo mundo diz, é isso aqui. E aí eu me choquei que, inclusive, as pessoas nem conheciam aquele voto. As pessoas nem conheciam. Eu falei para uns 4 ou 5 advogados e eles não conheciam. Tipo, poxa, do que tu está falando, né? E aí a pessoa... assim, a sensação assim, de um desconforto, sabe? Porque eu disse, não, mas peraí, eu li outra coisa, eu li ontem. Eu li ontem o voto da ministra e a pessoa, não, tu está equivocado. A guarda alternada é muito prejudicial. Mas como? Aí eu até falei para uma advogada que me atendeu, eu disse, mas me manda um artigo esse técnico, eu estou esperando até hoje o artigo que ela ia me mandar, que comprova que a alternância é muito negativa, né? O que aconteceu, né? Essa confusão aí em relação à guarda alternada. O que acontece? Aí é uma percepção minha, não sei se é, assim, não vou dizer aqui que é certo, que é errado, porque é o meu entendimento, é como eu percebo. Mas o que eu entendo que aconteceu nessa situação? Quando entrou em vigor a lei da guarda compartilhada, alguns doutrinadores, né, alguns estudiosos do direito aí trouxeram até por uma questão, mais por uma questão didática mesmo, por uma questão acadêmica, vamos dizer assim, eles trouxeram os conceitos de outros tipos de guarda que não existem no direito brasileiro. Entre esses conceitos, o conceito de guarda alternada e o conceito, por exemplo, de guarda nidal. Outro dia vieram me perguntar a respeito de guarda Sim. nidal. Gente, no direito brasileiro não existe guarda alternada nem guarda nidal. É guarda unilateral ou guarda compartilhada, embora eu já tenha visto na internet advogado falando que no direito brasileiro existem 3 tipos de guarda, falar isso com todas as letras, 3 tipos de guarda: guarda compartilhada, unilateral e alternada. Quase que eu comentei Sim. no vídeo dele pedindo, por favor, para ele me mostrar na lei onde que estava, porque eu acho que eu estou desinformada. Eu acho que eu devo estar lendo a lei errada, né? Ah, Então, assim, pois é que eu acho formou-se que uma eu li um artigo. grande confusão em relação a isso. Então, as pessoas trazem esse conceito de guarda alternada, e aí tem o conceito de guarda alternada e tem essa discussão se é bom, se não é bom, enfim, vira uma confusão, uma Uhum. lambança, o samba do Pois crioulo é, doido. eu acho que a gente podia tratar a questão de 2 maneiras, como eu vejo. Primeiro, a questão jurídica, ou melhor dizendo, assim, do projeto político que embalou a lei de 2014. Porque essa é a percepção que eu tenho. Daí eu fui estudar melhor isso e eu entendi o que, em grande parte, ou pelo menos penso ter entendido, o que estava acontecendo. Não é por acaso, essa vai ser, obviamente eu vou fazer sempre uma interpretação politizada da coisa e não jurídica, embora a gente possa entrar na hermenêutica da lei, que eu acho que muitos não fazem. Advogados, inclusive.
Advogado que eu citaria, por exemplo, o artigo 3º o parágrafo 3º do artigo 1584, que fala da divisão equilibrada do tempo. Mas, antes disso, nós tivemos uma lei de 2008 que estabelecia a guarda compartilhada. 2, 3 anos depois, volta a tramitar no Congresso uma lei para alterar de novo a lei da alienação, a lei da guarda. Por quê? E aí eu citaria, eu acho que até tinha aberto aqui para comentar, no projeto de lei do deputado Arnaldo Faria de Sá, de 2011, ele diz o seguinte, propõe esta lei, né, para alterar os artigos tal, depois isso foi mudado, né, com substitutivos e apensados, etc., mas visando dar maior clareza sobre a real intenção do legislador quando da criação da guarda compartilhada. Essa é a justificativa, o projeto de lei, né, que veio a ser a guarda compartilhada. E lá embaixo, no projeto de lei, dizia o seguinte, a criança deve se sentir, entre aspas, em casa, em ambas as casas. Isso é no projeto de lei dele. Ou seja, isso para mim, como um intérprete da política, um intérprete do movimento político, existe um confronto entre os representantes do povo, digamos assim, e o judiciário na questão da aplicação da guarda compartilhada. E existe uma interpretação muito forçada que tenta, de alguma maneira, barrar o legítimo compartilhamento. Aí tem 2 linhas. A primeira é a lei, e a segunda é esse argumento que aí eu fui pesquisar, que é o argumento da psicologia, que é outra coisa que me chocou. Porque o meu entorno ligado à psicologia, os meus amigos, e depois a literatura que eu conheci, os autores, a discussão americana, Judith Wallerstein, Robert Minokin, Richard Martins, a própria Anna Freud, o Best Interest of Child, que é o criador do conceito de supremo interesse do menor, todo esse debate nos Estados Unidos sempre previu ou sempre entendeu a guarda compartilhada como alternância, como convivência alternada, como custódia conjunta, que é o que diz, inclusive, a ministra Nancy Andrighi, no voto dela. É bom que se cite isso, né? Aquele voto, e ele era referente à lei de 2008. O juiz havia determinado uma guarda compartilhada, o pai era o detentor da guarda unilateral, o juiz determinou a guarda compartilhada e estabeleceu 4 dias para um, 3 dias para outro. E o pai recorreu dizendo que isso era guarda alternada, que isso não era guarda compartilhada. E a ministra disse que o que fazia a verdadeira inovação da guarda compartilhada era a custódia conjunta. Uhum. Senão não precisaria nem ter mudado. Senão não precisaria nem ter mudado. Aliás, é o que ela diz. Ela diz isso no voto. Senão não faria sentido mudar, mesmo diz porque ela. Isso é verdade. Mesmo porque na guarda unilateral é possível, se as partes quiserem, é possível aumentar um pouquinho o tempo de convívio, não é obrigatório. Né? A questão é que a guarda, o exercício da guarda é exclusivo. E também o poder familiar permite que a pessoa tenha uma ingerência sobre a criança que na legislação de outros países não tem. Uhum. Nos Estados Unidos, a custódia legal e a custódia... nos Estados Unidos, a questão legal, né, a responsabilização, ela é conjugada com a guarda. O sujeito desaparece se a guarda é unilateral. O outro. Uhum. Ele deixa de ter poder sobre a criança. Não tem poder familiar. E é justamente o que a ministra Nancy Andrighi fala no voto dela. Só para contextualizar, acho que é importante contextualizar um pouquinho aqui para quem não entende direito, não sabe direito do que a gente está falando. Assim, o poder familiar, explicando de um modo bem simples, o poder familiar é uma atribuição que é dada ao pai e à mãe. A partir do momento que você registrou uma criança no seu nome, você é atribuído a você é ao mesmo tempo um poder e um dever, né, em relação a esse filho. Isso é o poder familiar. Entre essas atribuições está o dever de cuidado, o dever de consentir casamento, mudança de endereço, né? Não é só a questão da mudança de endereço, não é só porque está lá na lei de alienação parental, é uma atribuição do poder familiar, o pai ou a mãe tem que pedir autorização para o outro para mudar de endereço.
a autorização para o casamento, de educação, exigir respeito, enfim, tem uma série, são acho que 9 incisos que dizem o que são as atribuições do poder familiar. Entre essas atribuições está o poder de guarda. Ou seja, ainda que você não tenha a guarda do seu filho, você tem responsabilidade O de poder... guarda. Você tem o Isso. poder familiar, porque você tem o poder familiar e, portanto, você também é responsável pela guarda e cuidado dos seus filhos. Ainda que, por exemplo, na guarda unilateral isso seja um tanto mitigado, porque aí você atribui exclusivamente as responsabilidades para um, mas você continua com o poder familiar. Pois é, exatamente. E nos Estados Unidos, essa divisão é muito mais radical. Quem detém a guarda detém tudo. Uhum. Então, a ideia da guarda compartilhada, isso lá, aqui, não faria sentido, diz a ministra no voto dela, criar um compartilhamento de responsabilidades. Aliás, esse é o ponto curioso, o choque, por isso que eu disse a ideia do o Bolsonaro petista ou o Grêmio com a camisa vermelha, porque a pessoa diz exatamente o contrário do que a ministra disse no voto dela. É isso que choca. Você tem um choque, porque a ministra diz assim, olha, a guarda compartilhada, ela diz, a guarda compartilhada não pode ser mero compartilhamento de responsabilidade, porque ela seria esvaziada no seu sentido. Uhum. E eu entendo... O conteúdo transformador dessa lei, diz ela, e ela estava falando da lei de 2008, Uhum. que não tinha ainda aquele pedacinho que depois a gente pode tratar do artigo, do parágrafo 3º do artigo 1584. É 84, né? Acho que 83. O caráter transforma... É 83, pois é. Ela diz assim, o caráter transformador dessa lei é justamente a custódia física, a fixação da custódia conjunta. Uhum. É isso que faz. O que eu entendo que acaba acontecendo? A guarda jurídica, que é o que chama... Tem alguns doutrinadores que dividem a guarda exato. compartilhada em guarda jurídica e guarda física, né? Então, a guarda jurídica Rolf seria... Madaleno. Por exemplo, ele diz que na guarda compartilhada, a guarda jurídica seria a divisão das responsabilidades e a guarda física seria a divisão da convivência, né? A divisão da guarda física da criança. E aí, em alguns casos, isso seria possível e em outros casos isso não seria possível. Eu até entendo que eu concordo, até certo ponto eu concordo com essa definição dele. Só que eu acho que aí não dá para você chamar de guarda compartilhada quando você fala que vai ter só a guarda jurídica, né? E aí você fixa... mas a gente pode ter... a gente poderia ter uma guarda compartilhada com a criança morando em outra cidade, né? Sim, em tese você tem a divisão da responsabilidade, né? Eu entendo que isso fica muito mais difícil de se fazer na prática, também. mas é possível fazer sim. E eu acho que é bom também porque você tira do outro essa ideia de autoridade maior, né? Uma vez que a guarda é compartilhada, dá uma ideia de que ambos são iguais, né? Em relação aos Só que filhos. está falando desse livro. Na verdade, eu tenho outro dele. Porque nesse livro aqui eu achei bem interessante, porque aí eu fui ler, ficou pior ainda, porque aí eu fui ler a literatura, e aí o que as pessoas me diziam, os advogados que eu consultava, também contrariava a literatura, aí eu fiquei mais perdido ainda. Porque eu disse, não, mas espera aí, o Rolf Madaleno na página tal, e ele diz, né, que a lei instituída no Brasil é uma lei de compartilhamento físico. E não é o único a dizer isso. Um dos críticos da lei da guarda compartilhada, essa lei de 2014, o Flávio Tartucci, imagino que já tenhas lido essa opinião dele, ele chama a lei de 2014 de lei da guarda alternada. Porque ele interpreta que a lei de 2014 estabeleceu a alternância. E que, na verdade, e aí também para fazer um esclarecimento, né, a gente está falando de guarda alternada e guarda compartilhada, para esclarecer, até teve uma pergunta, fizeram uma pergunta lá no Facebook, na verdade fizeram um comentário no Face e mandaram uma pergunta em relação a isso. Quer ver? Guarda compartilhada sem residência fixa seria guarda alternada. Por isso, sim, exatamente. existe. Porque eu coloquei o post lá com a pergunta, né? Guarda compartilhada com residência fixa, isso existe? Na prática, isso acaba sendo
colocado dessa forma, né? A guarda compartilhada, a residência fixa é com um dos genitores. Mas, na verdade, o que há é uma confusão ali entre a questão da guarda compartilhada e da guarda alternada. Porque, gente, o que alterna na guarda alternada é a guarda, não é o endereço. A criança muda de endereço, ela passa a morar num outro endereço porque alterou a guarda. Mas não é que ela muda, ela fica passando de um endereço para outro. A ideia da guarda alternada é essa. É a alternância da guarda, ou seja, é como se temporariamente, por exemplo, eu tenho um filho com o Márcio. Nós temos a guarda alternada. Então, eu moro em Campinas, ele mora no sul. Então, o que a gente faz? O nosso filho fica 6 meses comigo, e aí nesse período eu tenho todo o poder, toda a responsabilidade em relação ao nosso filho. Depois de 6 meses, o nosso filho passa a morar no sul com ele. Entende? É isso a guarda alternada, não é a alteração do endereço. O endereço acaba alterando porque altera-se a guarda, entende? E aí existe essa confusão em relação à residência. Eu tenho um amigo que foi criado na guarda alternada, assim, ele passava 1 ano, 2 na França, no México, onde a mãe dele mora, e 1 ano ou 2 no Brasil. Mas aí a questão aí, eu diria o seguinte, tem esse livro aqui do Valdir Grisard Filho, que difundiu uma definição de guarda alternada que envolve semanas e dias. Também. Alternância entre semanas e dias. Que eu contraria um pouco a definição que a ministra Nancy Andrighi oferece no voto dela, porque ela diz que o que caracteriza a guarda alternada, o que caracterizaria, seriam períodos muito longos, dilatados, excessivamente dilatados, por exemplo, 6 meses. A ideia original é essa, né? Nem não pequenas alterações do dia a dia. Daí, o que se vê a partir de toda essa crítica da alternância? As pessoas passaram a pegar o modelo de guarda unilateral e aplicar o modelo de guarda unilateral à guarda compartilhada, o que se tem hoje largamente difundido no Brasil, e desde que eu passei a militar nessa área e a receber relatos de pais, pessoas que falam, é que assim, o que se estabelece geralmente, né, a mãe fica com a criança, ela detém a guarda, e o pai é um visitante. Continua sendo um visitante, ainda que se use o termo convivente, porque isso é outra questão. Quando se muda o termo de visita para convivência, você precisa mudar o conteúdo semântico do termo. Você precisa mudar a coisa. O visitante é aquela figura esporádica que você vê de vez em quando. O convivente é aquele que convive com você, que frequentemente está com você, que tem o dia a dia presente, né? Aliás, isso é outro ponto. O voto na Comissão de Constituição, acho que não foi na Comissão de Constituição e Justiça, mas foi de Segurança, Seguridade Social e Família. O parecerista que fez o parecer sobre o projeto de lei da guarda compartilhada disse, olha, a custódia física da coisa, do ser, da pessoa, é fundamental para que se exercite o compartilhamento. Você precisa ter a custódia. Como é que você vai ser um bom pai ou uma boa mãe? Como é que você vai participar das decisões diárias do seu filho se você não tem com ele sua posse? Eu entendo que a divisão equilibrada do tempo, né, essa custódia física do filho, ela viabiliza o exercício da guarda jurídica, né? Ela viabiliza o exercício dessa responsabilidade conjunta. Como é que você vai se responsabilizar? Porque aí, assim, quando a gente fala em responsabilização conjunta, e talvez esse seja, acho que o grande ganho para as mulheres, aí falando do ponto de vista das mulheres, acho que o grande ganho para as mulheres com a guarda compartilhada é justamente essa possibilidade de dividir essa responsabilidade. E quando a gente fala de responsabilidade, gente, não é só decidir em qual escola que vai estudar, porque as pessoas falam muito disso, né? Porque tem que pedir, tem que consultar para ver em qual escola que vai estudar, se vai matricular no judô, se vai matricular no karatê. Não se trata apenas disso, mas de questões do dia a dia mesmo. Quem vai levar, quem vai buscar na escola tal dia, como tal dia está comigo, então eu levo na escola, e aí no dia seguinte, como o dia é seu, você vai buscar, enfim. É isso também. Então, assim, essa divisão equilibrada de tempo, ela viabiliza a responsabilização conjunta. Senão, em muitas situações, uma coisa vai esgotar a outra, né? Como é que você vai exercer a guarda se você não convive com o filho? No final das contas, o que acaba acontecendo para muitos homens é que eles têm só o título lá, né?
que têm a guarda, são meros visitantes. Em alguns casos, acaba acontecendo de serem cobrados, porque a guarda é compartilhada, então ele tem que... eu já vi, já chegou até mim alguns casos aqui, através do Instagram, de pessoas, de mulheres querendo que esse pai se responsabilizasse por questões que, na verdade, tinham sido decididas por elas. Isso é muito comum. Ela vai, ela resolve, porque, afinal de contas, a criança mora comigo. Então, para mim, fica mais fácil que eu resolva as coisas de um determinado modo. Só que eu quero que esse pai, que também tem a guarda compartilhada comigo, resolva para mim, porque, sei lá, eu estou trabalhando no horário que o filho chega, então ele tem que se virar. Entendeu? Não, e eu vou dar um exemplo, por exemplo, os sites de advocacia que eu consultei, que eu encontrei na internet, e essa ideia da residência, porque a lei não fala em instituir uma residência, ela não fala nada disso. Inclusive, a lei de 2000, eu queria ler o parágrafo esse só para poder entrar num ponto. O parágrafo 3º do artigo 1584, ele diz o seguinte: para estabelecer as atribuições de pai e da mãe, e os períodos de convivência sobre guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar. Eu só vou fazer um comentário. Na lei anterior, de 2008, aqui tinha um ponto. Ele parava aqui. E na lei de 2014, ele ganhou esse acréscimo, que deverá visar a divisão equilibrada de tempo com o pai e com a mãe. Isso é um acréscimo de 2014. É um sinal claro do legislador que o que ele busca com isso, o que ele determina como supremo interesse do menor, é a divisão equilibrada de tempo. E o papel que ele deu para o juiz é buscar isso, visando isso. Visando equilibrar o tempo. Né? Daí que aqui não fala em estabelecer uma residência habitual. E quando você entra na justificativa, da lei, também fica muito claro que o objetivo não é fixar uma residência da criança. Né? A lei não fala, a lei fala em cidade, né? E para mim é óbvio, não preciso nem explicar que cidade é diferente de residência. Né? Cidade é diferente de endereço. Não, cidade é bem simples. Se o pai mora em Guarulhos e a mãe mora em Guarulhos, a cidade base de moradia da criança é Guarulhos. Sim. É isso que diz a lei. E na justificativa fica muito claro que o objetivo não é fixar um lugar onde a criança vai morar. Mesmo porque, para a criança, se você pergunta para ela com quem ela quer ficar, ela não, a menos que ela esteja envolvida num processo de alienação parental, mas ela vai responder que ela quer ficar com o papai ou né, com a mamãe. Ela não fala que quer morar na casa da mamãe porque a casa da mamãe é mais legal ou quer morar na casa do papai. Não tem nada a ver com a casa, mas tem a ver com as pessoas. Eu queria dar um exemplo de um ponto que eu acho que as pessoas não se deram conta do impacto que isso tem, não só simbólico, como jurídico. E até a Maria Berenice Dias, a professora Berenice Dias, escreve um artigo brilhante sobre isso, criticando a noção de uma residência habitual, né, depois a gente pode citar, mas o ponto é o seguinte: nos sites de advocacia que eu consultei, nas pessoas que eu consultei, elas falam residência habitual, mas elas entendem guarda. Então, a guarda está compartilhada, mas na verdade a guarda é da mãe. Eu já vi textualmente, por parte de advogados, de promotores de justiça em processos, por exemplo, falando que se a residência é fixa com a mãe, no final das contas a guarda é da mãe, a mãe tem mais poder, isso que acaba acontecendo. Mas é verdade. E as pessoas, inconscientemente, as pessoas têm isso. A guarda é compartilhada, mas mora comigo. Isso, é meu. E assim, o que diz, né? Inclusive tem umas linguagens que são estranhas, assim, umas redações que são esquisitas. Na guarda compartilhada, então a guarda vai ser estabelecida com alguém e aquele que não detém a guarda é compartilhada, mas aquele que não detém a guarda, estranho. E aí, a pergunta é, imaginemos a seguinte situação, peguemos o caso da ministra Nancy Andrighi, que ela julgou. Era um caso de uma convivência estabelecida 4 dias para um, 3 dias para o outro. Isso é mais ou menos equilibrado, né? E há juízes dando isso hoje, mesmo com residência habitual. Né? Sim. Imagina um caso desses. 4 dias com um, 3 dias com o outro, mas a residência com a mãe. A mãe resolve se mudar. Qual vai ser o julgamento? A criança fica com a mãe, porque a mãe detém a guarda. Mesmo que
existe um equilíbrio bem equilibrado, digamos, de convivência, 4-3, mesmo que a criança resida com os dois, mesmo que a guarda seja compartilhada. Que era o que, no fim, a lei pretendia, a lei lá em 2000, a lei da guarda compartilhada de 2014, né, a 13058, era o que ela queria prevenir. Justamente essa situação. Separou, então ela separa, e aí você muda, e aí para onde que vai a criança? Né? Pois é. Não, e aí o interessante disso é que volta-se ao ponto de que a convivência da criança com o pai acaba sendo uma coisa menos importante, novamente. Uhum. E aí não há o reconhecimento, como diz a ministra, do verdadeiro caráter transformador dessa lei, que é de fazer com que a criança tenha o duplo referencial. E é isso que é a parte mais chocante, aí a gente pode entrar um pouco na discussão da psicologia, que eu estudei bastante depois que eu entrei nisso, porque afinal de contas eu tenho uma filha, eu não quero prejudicá-la, porque foi o que me disseram, que a alternância e que se ela convivesse muito comigo, ela seria prejudicada psicologicamente. Como assim? Eu vou estudar, então. É melhor ficar longe, é melhor ver de 15 em 15 dias, né, do que ter guarda alternada. Isso! Aí eu disse, não, eu quero achar a referência disso, eu quero achar a referência desses tais estudos. Aí eu procurei, eu achei um artigo excelente do Eduardo de Oliveira Leite, mas aí ele diz assim, olha, a moderna psicanálise, dizer, eu fiquei pensando, pô, psicanálise não tem nada de moderna, meio isso é que nem dizer moderno marxismo econômico, é muito esquisito. Mas, bom, vamos lá. Aí o que ele cita como moderno? Uma autora francesa de 1988. O Valdir Grisard Filho, quando critica a guarda alternada, a alternância de residência, ele cita alguém que está citando o livro The Best Interest of Child, que é da Anna Freud do Goldstein, que é um clássico. Eu li o livro depois, eu descobri a importância dele. Eu já conhecia por outros caminhos, por causa da minha formação em filosofia política, eu conhecia o livro como um livro liberal, assim, que tem uma interpretação da criança como um sujeito de direitos, etc. Mas eu não conhecia a parte psicológica do livro, do The Best Interest of Child. E aí eu me dei conta que existe uma discussão gigante nos Estados Unidos em relação à parte psicológica desse livro, e ele é extremamente criticado, foi extremamente criticado nos anos 80 nos Estados Unidos, por ter uma visão, eu até fiz um artigo para o Jus Brasil sobre isso, de coisas estarrecedoras que eu achei nesse livro, que o Grisard Filho toma como referência em psicologia, que assim, a Anna Freud e o Goldstein consideravam que o ideal era restringir visita. Não ter visita mais do outro genitor. Inclusive tem uma pessoa que atua no cenário público brasileiro que chama, vindo com teses da psicanálise, o outro genitor de genitor descontínuo. Uhum. Eu não sei se você já ouviu essa terminologia. Já. A terminologia do genitor descontínuo. Que é uma coisa absurda, que é tudo que se quer... que é uma aberração, que é justamente aquilo que se quer evitar. Uhum. Então eu pensei, poxa, mas como é que a Anna Freud, esse livro, que foi... Aí eu fui pesquisar, eu achei inúmeros artigos criticando esse livro. Aí entra aquilo que eu conversei com você, que é o que eu... Para mim, acho que é uma justificativa, assim, é algo que explica esse tipo de distorção, né? Eu acho que é uma tentativa de manter o que a gente tinha antes. Acho que a gente entra naquele histórico legislativo, né, de uma família de um determinado modo, a mãe que é a responsável pelo filho, o filho é da mãe, o que na verdade é um mito, é uma construção. Essa questão do amor materno, na verdade, é uma construção histórica, né? Você vê, por exemplo, você Mas olha só uma coisa, eu não diria legislativo, porque eu acho que o legislativo não está nesse registro. O legislativo aprovou essas leis. O legislativo vem modernizando a sociedade. Não, então, social, na verdade, assim, o histórico social que decorre da legislação, na verdade, porque a gente tem o Código Civil de 1916, que ele dizia que, em outros termos, dizia que se a mãe não tinha a guarda do filho, era porque ela tinha mijado fora do pinico. Era mais ou menos isso. Sim. A guarda sempre seria da mãe. Mas... Aí, depois é que veio essa alteração lá em 2002. Mas o de 2002 já mudou. Então, a partir de 2002 a coisa começou a mudar. Em 2008 a gente teve uma modificação mais significativa ainda em relação a essa questão da guarda compartilhada. Mas ficou esse ranço histórico. Que a gente tem aí 100 anos de história. E aí eu acho que até hoje... Porque assim, a avó da mãe hoje
da mãe de hoje, ela viveu, a avó não, a mãe, né? A mãe da mãe de hoje, ela viveu sob aquela legislação que dizia que o filho tinha que ser da mãe. Então, se a mãe perde a guarda, ela está desmoralizada. Então, eu acho que tem um tanto disso. Acho que tem, mas eu acho que socialmente a população está mais evoluída do que o judiciário. É isso que eu quero reforçar. Sim, sem como dúvida. analista político. Sem dúvida. Eu acho que o judiciário é muito mais conservador do que a população e do que o legislativo, que representa a população. Meio jurídico Exato, muito eu acho engessado, que o legislativo muito. avançou muito, o legislativo é bastante progressista nesse sentido. Não tem uma divisão de esquerda e direita, assim, há um consenso, basicamente, de que isso é o melhor, guarda compartilhada, a lei da alienação parental é boa, etc. A população parece aceitar isso, porque ela vota nessas pessoas, né? Essas pessoas foram eleitas, pensando essas coisas, e quando chega no judiciário é que dá essa travada. É assim que eu vejo como alguém que atua na política. Sim. Que foi a percepção que eu tive, inclusive conversando com as pessoas na rua, no mundo, assim, as pessoas sempre, quando eu me separei, mas agora tem a guarda compartilhada, as pessoas dizem. Ela vai ficar contigo também, ou ele vai... E as pessoas dizem, mas não é assim? Eu digo, não é assim. Mas por que? Mas tem a guarda compartilhada, as pessoas falam. As pessoas que não estão nesse mundo, não. Mas no final das contas, o judiciário, por ser muito engessado, eu acho que ainda tem muito essa ideia, quando a gente chega na justiça, nas varas de família, tem muito essa ideia de que o filho é da mãe. O filho é da mãe, não adianta. E aí, para você, para não mudar esse status anterior, o que a gente tem? Lá em 2008, né, na lei da guarda compartilhada que entrou em vigor de 2008, qual que era o problema? A lei de 2008 falava que a guarda seria compartilhada sempre que possível. Do que decorreu desse sempre que possível? Que era nunca. Então, os juízes nunca fixavam a guarda compartilhada. Por isso, houve alteração de 2014. E aí, agora, qual que é a desculpa? A cidade. A desculpa de hoje é a mas cidade. aquele sempre que possível era no plano fático. As possibilidades reais, se mora perto, se tem como fazer. O pai é um caminhoneiro, ele não vai poder fazer ele passa boa parte viajando, petroleiro, o pai é deputado estadual, deputado federal, tem que viajar para Brasília o tempo todo, ele vai ter dificuldade. Ou a mãe, pode ser que a mãe seja deputada federal e ela tem que deixar com o pai, e aí faz algum sentido. Aliás, é o que diz a própria ministra. Essa variável, né, do sempre que possível que você fala que na verdade estava relacionada à possibilidade do pai, é o mesmo problema que acontece muitas vezes hoje na hora que você vai tentar discutir o equilíbrio do tempo de convivência na guarda compartilhada, por conta da parte que fala que sempre que... como é que fala? Cadê, meu Deus do céu? Sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Então, aí o que entra? Mas que eu não me dou bem. Sim. Mas que eu não me dou bem. Não é que o pai não tem condições de exercer a guarda, é que eu não quero. Eu não me dou bem com o pai. Eu acho que uma maneira boa de perceber esse descompasso, essa é a minha tese, veja, eu não sou do meio jurídico, eu sou do meio legislativo e executivo. Uma maneira de perceber esse descompasso, tem um livro, não sei se tu leste, que é o Guarda Compartilhado, uma visão psicojurídica, é um azulzinho. Não. De duas pesquisadoras da área da psicologia que elas entrevistam os juízes. Elas falam com juízes, pessoa do meio. É um excelente livro, ele tem por um preço bem barato, a versão digital, que foi a que eu comprei. E um juiz diz assim, elas destacam falas dos juízes e dizem, olha aqui, e comentam. Aí um juiz diz assim, como é que ele diz? Pois eu fico pensando, se fosse comigo, se eu me separasse, tivesse que ver meu filho a cada 15 dias. Pois meu caro, então por que você lasca com a vida do outro? Mas veja, ele acha que ele tem que fazer isso. Porque esse seria o supremo interesse do menor. Aí um outro diz assim... Então, aí que eu penso que entra aquela questão da visão histórica que a gente tem do filho da mãe. Porque as pessoas pensam isso. Muita gente pensa que o filho é da mãe. Que mãe tem mais condição de cuidar, que mãe... E no final das contas, do que decorre? O que acaba acontecendo a partir disso? Muito mais disputa em relação a isso. Né? Você reforça um estigma, um estereótipo que não existe, e coloca os pais em situação de rivalidade. Né?
E as pessoas Que é, pensam aliás, realmente que isso. é, As pessoas pensam realmente isso, que o filho é da mãe, que a mãe tem mais condições. E no final das contas, no dia a dia, a gente vê muito essa questão até do cuidado mesmo. A mulher, quando vai cuidar do filho, eu me vi diante disso. Meu filho vai fazer 3 anos. Eu me vi diante disso em algumas situações. E aí eu tive que me questionar, falar, opa, peraí, o que eu tô fazendo? Porque assim, eu tenho um filho de 3 anos e eu me vi em situação eu me vi tentada a tomar a frente do meu marido. Falar, não, eu vou fazer, porque é obrigação, eu sou mãe. E você meio que se sente sim. cobrada em relação a isso. Até hoje, muitas vezes eu me sinto cobrada quando meu filho está fazendo alguma coisa ou ele quer fazer alguma coisa e eu não levanto, e meu marido levanta, eu me sinto cobrada em relação a isso. Entendeu? E as pessoas Mas isso é pensam uma. dessa Mas veja, forma. As pessoas pensam dessa sim, forma e isso é reforçado no judiciário. E eu entendo que isso é um erro absurdo. E as mulheres brigam por sim. isso, eu acho uma coisa louca. Eu falei, como é que eu vou brigar Deixa eu por coisa. comentar. Deixa eu comentar uma coisa que eu ouvi muito, assim, porque não só em relação a mim, quando eu tive o meu processo, mas aí os outros, os amigos, os vizinhos, as pessoas. A ideia de que o homem quer a guarda da criança para incomodar a mãe, para puni-la. Não Ele quer é? tirar a criança da mãe. E o Rolfo Madaleno fala isso como uma das hipóteses, inclusive ele cita aquela juíza da Suprema Corte Portuguesa, a Sotomayor, ele cita isso como uma Uhum. possível interpretação, né? De que o homem não quer realmente cuidar. Aí ele diz o seguinte, o que é uma parte de um preconceito, né? Na verdade, o homem não quer cuidar da criança, ele vai entregar para a mãe dele cuidar. Na Ele só vai verdade, é o tirar que da mãe. acaba acontecendo. Mas por que que isso acaba Mas acontecendo? a mulher também, Porque mas a as mulher também não pessoas. pega a criança. Mas por que que isso acaba acontecendo? A minha percepção, por que que isso acaba acontecendo? Porque quando o filho está quando a criança está com o homem, por que que a mãe dele vai lá e cuida? Porque existe uma ideia pré-concebida de que homem não sabe cuidar de criança. Aliás, homem geralmente não é treinado para cuidar de criança. O homem não brinca de boneca. Homem, quando tem uma criança na família, o homem geralmente, ainda é assim, o homem geralmente não fica responsável pelos cuidados de nenhuma criança. Então, Mas quando o eu cara acho que, tá mas com o olha aqui, ó. filho, eu acho que tende, pelo menos é um movimento que eu vejo, tende as pessoas que estão próximas a esse homem irem lá acolher, porque, afinal de contas, o homem não sabe. Já a mulher sabe ou se vira. Entendeu? É a minha Mas eu acho percepção. que isso tudo bem. Mas eu Embora entendo, eu mas eu acho, perceba isso como um negócio meio retardado, meio. mas eu acho que isso também é uma visão. Essa visão de que as coisas são assim me parece ser muito uma visão do judiciário ainda, que não corresponde mais tanto à realidade. Eu tenho dos meus amigos, os que não foram para o litígio fazem guarda alternada, que é o que chamam de guarda alternada, tá? Uhum. 3 dias com um, 3 dias com o outro. Eu tenho um amigo que tem a guarda do filho dele, aí ficou com ele. Eu, quando saio, quando vou no shopping ou quando vou nas pracinhas, tá cheio de homem levando os filhos para pracinha. Cada vez mais, né? Graças a Tá cheio Deus. de homem homeworking, fazendo trabalho em casa, a mulher trabalha, estuda e ele fica em casa cuidando dos filhos. Uhum. Não se pode mais ter essa visão anacrônica, e eu acho que ela ainda é reforçada pelo judiciário, Isso, né? exatamente. Com os papéis bem É determinados. reforçada, ó, é reforçada pelo Quem diz isso é a judiciário, Berenice Dias. é reforçada pelo judiciário e é reforçada, infelizmente, não gostaria de admitir, mas é reforçada pelos advogados. Muito Mas advogado isso é a reforça minha isso porque interpretação. é interessante. É interessante porque você mantém o litígio. Você imagina se todas as Sim. mulheres resolverem não disputar mais a guarda dos filhos? Ou se todos os homens falam, não, não quero mais saber também, então não vou mais brigar por isso. Mas esse é um ponto, eu não gostaria de falar mal disso, mas já que abrimos a possibilidade, eu não sou advogado, eu posso falar. O primeiro juiz da causa é o advogado. Sim. E muitos pais, homens com quem eu falei, por exemplo, tem um caso que o sujeito veio reclamar comigo que a mulher dele fugiu da cidade com a criança, sem pedir autorização, sem nada. E aí eu disse, que horror, que coisa, tá, vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu dei escrevendo algumas coisas sobre esse tema na página e etc, e tentei ajudá-lo. Aí eu pensei, puxa, de repente a gente poderia argumentar que a criança ficava contigo, que ela vai sentir saudade. Aí eu descobri que ele aceitou fazer um acordo que ele não teria pernoite com a criança até que a criança tivesse 4 anos. Mas por que você aceitou isso? Porque me disseram que era o melhor, o meu advogado me falou que o homem, quando vai procurar o advogado, que foi o que aconteceu comigo,
É que eu disse não, eu não concordo com isso. Isso está errado. É que você não é assim um dos que eu vejo. poucos que estuda e que foi atrás, né, disso. Pois é. E a maioria é o cala-boca burro que nós comentamos em conversa privada. Assim. É aquela frase padrão sobre a guarda. Não, isso que você está dizendo é guarda alternada, repudiada pela doutrina. Porque existem uns estudos aí. Você sabe um grande Essa frase eu ouvi problema, várias sabe vezes. um grande Existem problema uns que eu vejo estudos nisso, aí. que eu acho isso muito, eu acho isso muito pesado, muito, muito chato. É que assim, tem esse discurso de é o entendimento, a doutrina entende. Tudo bem, gente, tudo bem que os juízes entendem dessa forma, só que se eu, que sou advogada, não me opuser a isso, isso não vai mudar nunca, porque entendimento ou muda porque por alguma razão os desembargadores lá, os juízes resolveram refletir sobre aquilo e mudaram a percepção deles, ou então porque alguém impôs essa reflexão. Então eu vou lá e eu questiono, falo, tudo bem, você pensa assim, mas eu acho que não é assim. E aí o que acaba acontecendo é que muitas vezes o advogado vira para o pai e fala, não, mas é que é assim. Não vai dar. Não vai dar. Sim, mas e aí o cara não sabe o que faz, larga a mão. Posso ler uma ementa para ti? Sim. Embargos de declaração, omissão, alteração, cláusula de visita, princípio do melhor interesse da criança, guarda alternada. Embora a doutrina e a jurisprudência tenham alguma resistência em definir pedido de guarda alternada, alegando que o modelo acarreta instabilidade ao equilíbrio psicológico da criança, no caso, em tela, né, no processo, nesse julgamento, né, essa modalidade de guarda é a que vem atendendo ao melhor interesse do menor, como insiste a embargante, estando adaptado e tranquilo nessa rotina. A criança mantida a sentença. Isso é uma sentença de uma desembargadora bastante conservadora do Rio Grande do Sul. E ela manteve uma guarda alternada, simplesmente porque o advogado da pessoa pediu. É a mesma coisa em relação à residência. As pessoas falam, isso eu já ouvi inúmeras vezes de advogado. O advogado fala, mas que a lei fala que a criança tem que ter uma residência fixa. Aonde, criatura? Não, a lei não fala isso. A lei não fala isso, pelo amor de Deus, então questiona. Então, porque assim, se o advogado não questionar, ninguém vai questionar, ninguém vai fazer isso. O pai que não sabe, que não é envolvido com isso, não exatamente, vai saber. O pai vai ser afastado, ele vai dizer... Sim, foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei desesperado, só que como eu tenho uma formação e trabalho com política e etc., já fiz pareceres sobre votos do STF, etc., isso facilita a minha atuação. Eu pude comprar os livros, eu li, eu entendi, eu fui atrás, eu leio em inglês, eu li os livros de psicologia dos Estados Unidos. Né? Agora, imagina o sujeito que é mais simples, que é um engenheiro, que não tem interesse nessa literatura, é um borracheiro, é um farmacêutico, é um arquiteto, ele não tem nem a disponibilidade. E pior, que ele confia, ele chega para o advogado, ele confia no que o advogado está falando. Isso aqui é mais triste, gente, isso é muito triste. Exatamente. Porque você confia num negócio burro, porque o ser não pensa em relação ao que ele está falando para o outro. Às vezes é aquela coisa, tipo, porque pimenta no olho do outro é refresco, então você deixa para lá, faz... É aquilo que a gente falava no privado, né? Muitas vezes, o que acaba acontecendo, faz-se, como direito de família é muito... existe em grande quantidade, né? Então, o processo de família tem sempre. Então, o que acaba acontecendo? Você pega uma petição, dá para você pegar uma petição da internet, protocolo e boa, o feijão com arroz sai. Entendeu? Mas agora se o pai quer fazer alguma coisa diferente daquele mesmo que vem sendo feito, não adianta, meu caro. O mais do mesmo não vai funcionar. Você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Ele vai ser barrado ou pelo advogado dele, sim, ou na audiência de conciliação em que ele vai ser constrangido pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado. Também se sente constrangido. Porque muitas vezes o juiz força, tem juiz que pega pesado mesmo na audiência, tem juiz que pega pesado, inclusive com o advogado para forçar acordo. Mas aí eu acho que se o juiz tem culhão de fazer isso, o advogado também tem que ter. Até porque ali está todo mundo em pé de igualdade. Não adianta me pressionar para poder fazer um acordo do jeito que o juiz quer. Não, meu cliente não quer se não é bom para ele. Se eu sei que não é o que ele quer, pronto, acabou, não vai ter. E às vezes acaba acontecendo com o conciliador. Às vezes a audiência é com o conciliador pressiona, ele está fazendo o papel dele.
O conciliador pressiona, tenta daqui, tenta dali, faz o acordo, aquele acordo meia boca. Eu vou ler para ti o que a jurisprudência de um desembargador do Rio Grande do Sul, não sei se tu conhece, o Rui Partanova. Não, de Já ouviu nome falar sim. de nome? Não, sim, Vou agora não me ler. lembro. Mas como adiantado, não tem este relator, em se tratando de guarda compartilhada, o entendimento de se fixar um lar habitual do filho na casa de um ou de outro genitor. Em se tratando de guarda compartilhada, instituto no qual se busca efetivar a igualdade de direitos de ambos os pais em relação à prole, não há óbice de que a criança crie referenciais em relação a duas residências, a casa do pai e a casa da mãe. Aliás, melhor do que dizer a casa do pai e a casa da mãe, é lograr que a criança diga a casa onde moro com a mãe e a casa onde moro com o pai. Uhum. Isso é um voto de um desembargador do Rio Grande Perfeito. do Sul. É isso. Pois é, mas aí se o advogado sabe, por exemplo, que num agravo ou outro, quem foi designado foi esse desembargador, é só pedir a alternância de residências que tu vai conseguir, digamos. Pode ser que os outros votem. Se ele for o relator, a tendência é que se dê para ele, né? Geralmente, por uma questão de educação, a gente aceita, os desembargadores geralmente votam com o relator, né? A não ser que seja uma coisa muito gritante, né? Uhum. Porque os outros tendem a discordar um pouco dele. Mas, nesse caso aqui, ficou estabelecido sem residência habitual nesse processo. Uhum. E ele é um Não é desembargador que possível, é estabelece isso. perfeitamente possível. O que eu entendo, na prática, gente, não é difícil. É difícil você conseguir a residência, a guarda compartilhada sem a fixação da residência, mas isso é perfeitamente possível. A lei não fala em momento nenhum, e aí acho que o nosso objetivo principal aqui nessa live, aliás, vai cair daqui a pouco. Nosso objetivo principal aqui nessa live é deixar isso claro. Não existe. A lei não fala em lugar nenhum que tem que fixar endereço de residência. Isso é uma questão de entendimento. E entendimento só muda com oposição. Então, assim, se o seu Mas advogado, se o eu advogado que queria... você consultou disser que na guarda compartilhada vai fixar um endereço de residência, ou converse com ele e falar, tá bom, eu não quero, você vai ter que se virar para você tentar de outra maneira. Ou então troca de advogado. Porque para você, se você quiser tentar isso, né? Eu só queria reforçar uma coisa, não sei em quanto tempo a gente ainda tem. Acho que uns 2 minutinhos só. Você quer a gente, Bom, se cair, a gente volta de novo? Pode ser? E aí a gente não conclui? sei, por mim pode ser. Eu não tenho problema com a coração. Quase uma hora. Bom, vai cair já já. E se você topar caindo, a gente entra novamente. Pode ser. Tá bom. Pode ser, porque eu queria falar dessa questão da psicologia. Tá bom. Porque foi um dos temas que eu mais estudei. E esse é um dos pontos que eu acho que o pessoal ainda, por isso que ainda há tanta resistência na dupla residência, né? Porque as pessoas realmente acreditam que é prejudicial às crianças. Uhum. Porque se difundiu muito essa ideia. E é bacana falar sobre isso, falar do background e o debate americano que existe sobre isso há 40 anos. Há 40 anos. É uma discussão parecida com a questão do pernoite da criança menor de 2 anos. Né? Exatamente. Acho que ontem eu respondi a uma pergunta relacionada a uma criança e eu mencionei a questão envolve uma criança de 1 ano e meio e eu falei que eu acho que em determinadas situações é possível sim uma criança com 1 ano e meio pernoitar com o pai. E aí eu recebi várias mensagens no meu direct falando que não concordavam comigo porque a criança menor de 2 anos, os psicólogos dizem, né, que... Não dizem. Não dizem. Tem alguns que falam. Tem alguns que falam. Tem alguns que falam. Dizem Os que estudaram não falam isso. Dizem que a presença da mãe é essencial para a criança. Né? Esse é o argumento. Então até 2, 3 anos a criança precisa. Eu até entendo o argumento, né? Acho que em algumas situações realmente não é possível, mas em algumas situações específicas. Mas eu entendo que é perfeitamente possível, sim, uma criança pernoitar com o pai, ainda que ela tenha menos de 2, 3 anos de idade. E aí tem um entendimento de uma outra corrente, né? Que diz que vai cair. Que diz que o medo da mãe que resiste a essa questão do pernoite, na verdade, é o medo dela, né? É uma insegurança dela, não tem nada a ver com algo que de fato possa acontecer com a criança. Existem inúmeros trabalhos que comprovam que a criança estabelece vínculos de cuidado e afeto com mais de um cuidador. Sim.
Isso tudo que se fala da relação da Estabelece com criança a com o tia seu da primeiro... creche, por que que não estabelece com